O ser humano possui uma possibilidade tremenda, mas se você não souber como utilizar essa possibilidade, toda possibilidade se torna um problema. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Sejam todos bem-vindos ao The School of Greatness Podcast. Eu tô muito feliz e honrado em ter o Sadhguru aqui na casa, virtualmente. Muito obrigado por estar aqui. Namaskaram. Pois é, a gente estava conversando sobre como as nossas vidas são semelhantes em todo o mundo. Ele já esteve muitas vezes no meu estado natal, em Ohio e Columbus. Ele é um fã de aviação também. E eu também já estive lá perto da sua cidade. Eu já estive em Chennai, na Índia, há mais ou menos alguns anos atrás. Eu fui estudar meditação na Índia e acho que me tornei um instrutor de meditação. Eu não sei até que ponto você considera isso, sendo que foram só algumas semanas. Mas eu fiz o meu caminho de aprendizagem e educação para dominar a engenharia interna que cada um de nós temos. E eu sou super grato a você porque você pode continuar a defender a paz e o despertar da sua consciência para viver uma vida melhor. E eu simplesmente amo o fato de você ser um símbolo de energia infantil no mundo, sendo alegre, divertido e... Por que os adultos não são divertidos? O que aconteceu com eles? Exatamente. Eu amo que... Eu não sei por que os adultos, eles estão presos em coisas que não são sua natureza. E por que isso acontece? Por que você acha que a gente esquece como é brincar e pensar como criança quando a gente cresce? As pessoas se esqueceram que neste vasto cosmos, onde não sabemos onde está o início e o fim, no meio do nada, numa bolinha de lama chamada Terra, você e eu nos sentamos a uma longa distância para conversar agora mesmo. Então, para o tipo de criaturas que somos, não somos nem um grão de pó neste universo. Mas temos uma experiência individual. Esta é a magnanimidade da criação, que é dada como uma experiência individual. Embora não sejamos nada, se toda a humanidade evaporar amanhã, ninguém sentirá nossa falta neste cosmos. Nós somos pequenos assim. Mas temos uma experiência individual. Mas os humanos levaram essa experiência individual muito a sério. Como se fosse o início e o fim do mundo. O centro do mundo, aham. Isso mesmo, eles pensam que são o centro do universo. Então, esse mal entendido os leva a acreditar que, à medida que eles crescem, ou que eles se degeneram, eu diria, eles não crescem realmente, porque se aos 5 anos de idade eles são alegres e enérgicos, aos 30 anos devem estar florescendo em êxtase. Mas se o contrário aconteceu, é uma degeneração da vida. Isso acontece porque as pessoas levam sua existência individual muito a sério. Elas não entendem que antes de você e eu virmos aqui, um número incontável de pessoas que se achavam inteligentes, fortes, bonitas e maravilhosas fazem agora parte da Terra. Muitas pessoas. E você e eu também seremos um dia. A menos que nossos amigos decidam nos enterrar bem fundo, com muito medo de ressuscitar ou alguma coisa assim. Então, levamos nossa existência individual muito a sério. E por isso, a vida ficou em segundo lugar. Nossa estrutura física tomou o lugar da frente e nossas estruturas psicológicas foram para a estratosfera. Mas a vida que somos está em algum lugar, o que não está nem mesmo na experiência da maioria das pessoas. Então este é todo o problema. Quando você é uma criança, você é apenas um pedaço de vida. Pouco a pouco você leva a sua personalidade tão a sério, você leva os limites de sua forma tão a sério, que pensa que é isso. Assim, até que a morte venha batendo à sua porta, você não percebe que isso não é tudo. E eu tenho aprendido que em algumas culturas eles pensam na morte várias vezes ao dia para trazê-los de volta àquele momento, para ter a consciência de que esse é o único momento que temos para aproveitar e não se levar tão a sério. Você foca muito na morte durante seus dias ou não é algo que você pensa? Eu a vivo o tempo todo. É como a motocicleta. Eu vivo em uma motocicleta. É. Neste momento, inclusive, eu acabo de publicar um livro sobre a morte. Sério? Sim, é um best-seller na Índia neste momento. Uau. Então... Já chegou aqui na América, eu quero uma cópia.
Nós te enviaremos uma cópia, mas ele não foi publicado nos Estados Unidos. Ele só foi publicado pela Penguin India, porque nos Estados Unidos estamos publicando outro livro, por isso esse foi interrompido. Estamos lançando aí um livro sobre karma. Perfeito, eu Então- fiz os dois. O livro é somente para aqueles que vão morrer. Assim se intitula, Morte, um livro somente para aqueles que vão morrer. Porque a maioria das pessoas pensa que somente outras pessoas morrem. Elas não percebem que nós morremos. Eles não veem o que a morte significa essencialmente. Ela nos lembra que temos uma quantidade limitada de tempo e energia para viver. Ninguém tem tempo ilimitado ou energia ilimitada. Se alguém estiver constantemente consciente disso, organizará sua vida e dará prioridade a essa vida de uma maneira muito melhor do que a que está fazendo agora. Isso é fundamental. A morte não significa mais nada. Não é algo terrível. A morte simplesmente significa que ela está lembrando claramente que você tem uma renda limitada de tempo e energia. Isso significa que você tem que organizar seu tempo e energia para que eles sirvam ao que é mais valioso para você. Não fazer mais nada que não seja necessário para você ou para alguém ao seu redor. E porque as pessoas pensam que são eternas, elas estão sempre em estado de inquietação. Acho que eles acabaram de colocar um poema que escrevi há 3 ou 4 dias. Se chama A Vida. Os mais inquietos só descansam quando a vida é tirada deles, como se ela fosse a única maldição. E o que significa isso? Ter uma boa noite de sono ou viver tão bem que se sente descansado? Mesmo em sonhos, eles estão rolando por todo lado. Eles não estão dormindo bem. Não. A maioria das pessoas precisa beber ou tomar um comprimido para dormir. Então, como a gente chega a esse lugar de descanso? É mais sobre nossos pensamentos, sobre o coração, alma, nosso karma, corpo físico? Qual o ponto de partida do descanso? Veja... Normalmente, as pessoas pensam que descansar significa apenas dormir. E que a vigília significa que algo está acontecendo. Não, você tem que deixar sua vigília descansar também. É como se, por exemplo, você tivesse um carro que está indo a um ritmo muito acelerado o tempo todo. Naturalmente se desgastará. Por isso é importante que você vá com calma. Portanto, se você for em ritmo lento, sua eficiência aumentará. Sua capacidade de fazer as coisas aumentará. Sua competência aumentará. E, acima de tudo, o número de horas que você dorme diminuirá drasticamente. Então, para a maioria das pessoas que fazem práticas de engenharia interior, sua frequência cardíaca está entre 45 e 65. Sério? Sim. Muitas delas abaixo de 45, entre 35 e 45, também sentados em estados de descanso. Então, uma vez que seu sistema funciona tão facilmente, então a necessidade de descanso diminuirá. Houve um tempo... Não mais... Estou ficando um pouco velho e preguiçoso agora. Em que 3 dias e 3 noites sem dormir e eu ficava perfeitamente normal. Ainda faço toda a minha atividade. Dirijo à noite e no dia seguinte vou ensinar. Dirijo à noite e no dia seguinte vou ensinar. Enfim. Hoje em dia eu aguento uma noite, mas no dia seguinte tenho que descansar um pouco. Você tira sonecas durante o dia. Não. Tô brincando, tô nunca. brincando. Durante quase 25 anos, ou até mais que isso, meu sono médio foi de 2 horas e meia. Uau, Hoje eu durmo entre 3 horas e meia e 4 horas e tá meia. ficando preguiçoso. Ficando preguiçoso. Uau, ontem eu tava fazendo uma corrida de 8 quilômetros e meu pulso médio passava de 1,65. E me pergunto Uau. se... Porque agora eu tô dando muito duro nas minhas corridas e eu me pergunto se eu consigo dar duro e manter o meu pulso mais baixo do que o nível normal, mesmo quando bombeio tanto sangue. O importante é a facilidade com que o oxigênio e os nutrientes são distribuídos a nível celular. Isso irá determiná-lo. Normalmente eles não estão pensando nisso, eles estão pensando sempre em aumentar a capacidade pulmonar. Sim, isso também é bom, mas o importante é com que facilidade os nutrientes e o oxigênio chegam ao nível celular. Consequentemente, seu sistema pulmonar irá funcionar.
Mas não se trata apenas do ritmo cardíaco. Mesmo em nível celular, com a quantidade de estresse ou a facilidade com que ele vai, isso pode ser determinado. Nós temos o teste da cobra para as pessoas. Você gostaria de passar no teste da cobra? Você mordido por uma cobra? Não. Se ela não te morde, isso prova algo. Veja, a maioria das criaturas venenosas são assim, particularmente as cobras. Na natureza, se você for e pegar uma cobra desse jeito, ela simplesmente virá, sem que você tenha que segurar sua cabeça ou qualquer coisa. Ela virá sem esforço em suas mãos, sem nenhuma reação, porque está apenas sentindo sua química. Se você mostrar um pouco de ansiedade, mesmo que seja bem pouco, ela irá atacar você. Se você não mostrar nada, ela estará muito à vontade com você, porque sente tudo, sua segurança e seu perigo, apenas através da química do seu corpo. Então, esse é o teste da cobra. As pessoas dizem que sabem meditar? Muito bem, então dizemos, vamos fazer o teste da cobra. Você faz esse teste com as pessoas? Podemos fazer contigo, 165. Eu amo muito Eu tô gostando muito do seu curso de engenharia interna, eu tive revisando e tô gostando muito. E lá você tem uma citação onde, me corrija se eu estiver errado, onde você diz, só o que você percebe, você sabe, e o resto é imaginação. E você estava falando sobre isso no contexto do que a gente aprende na escola. Ele tinha esse exemplo de que a gente realmente só tem 50% do nosso tempo disponível porque os outros 50% eles estão com as nossas obrigações e sono. Durante muitos anos nós aprendemos muitas coisas e só usamos 1% e eu me lembro de você dizer... O que você quer dizer com isso de que o resto é imaginação? Veja... A percepção acontece com você em 5 dimensões diferentes. Ver, ouvir, cheirar, degustar e tocar. É assim que você percebe a vida. Estes dados foram coletados dentro de você. E só porque esses dados foram coletados dentro de você é que agora você é capaz de caminhar em um planeta redondo e giratório. Não é uma coisa pequena. Não é pouca coisa que se possa andar sobre uma bola girando. Como todos esses dados foram coletados pelos 5 sentidos, não são informações intelectuais, mas são informações perceptivas. Se essa informação não estiver lá, você não será realmente capaz de andar. Você não será capaz de andar em linha reta. Isso é o que acontece com as pessoas quando elas perdem memória e coisas assim. De repente elas se tornam instáveis em seu corpo porque alguns dos dados são desconectados do seu sistema. Portanto, estes dados que você percebe são os mais importantes. É isso que uma criança faz o tempo todo, absorvendo tudo. Você vê como a criança olha para tudo? Ela faz isso porque ela quer absorver o máximo de dados possível, porque ela sabe instintivamente que sem os dados não será capaz de funcionar. Então, o quão atento você é? Quantos seus olhos estão atentos? Quantos seus ouvidos estão atentos? Seu nariz, sua língua, seu toque? Como resultado, você tem tanta informação utilizável. Então, por que uma pessoa é mais eficiente que você como um atleta? Por que uma pessoa é capaz de pegar uma maldita bola e uma outra não consegue pegar a mesma bola? Por que é assim? Porque esse nível de atenção para como a bola vai se comportar exatamente, como você pode prever para onde ela vai, ele não está lá. Intelectualmente, suponha que você tenha um doutorado em futebol. Você acha que pode jogar futebol? Se você tem um doutorado? Não, eu acho que você também precisa experimentar se você só estudou. Não, isso não é experiência, isso é percepção. Você está vendo isso, por causa do seu grande interesse, você está vendo exatamente como uma bola se move. Você pode não estar pensando na física dela, mas está observando e percebendo ela. Graças à percepção, você sabe algo que não pode saber ao ler 100 livros sobre o assunto. É verdade, tem que experimentar a vida. É claro. Tem que vivenciar Essa é a única isso. razão de estarmos aqui. Para vivenciar a vida o mais profundamente possível. Com certeza. O que você acha que está mais faltando no mundo agora? Porque, especialmente aqui na América, a gente está com Covid em cima da gente e as pessoas sentem que estão sofrendo e com raiva e injustiçadas com tudo que está acontecendo. O que está faltando no mundo? Se falamos das situações da América, ela tem uma história, infelizmente,
muito cruel. Tratando-se de nativos americanos ou de afro-americanos dos dias de hoje, é uma história muito cruel. Mesmo se você varrer para debaixo do tapete, ainda vai subir. Temos que aceitá-lo. Todo mundo tem que aceitar isso. Tem que haver algum remorso, algum acordo tem que acontecer. Eu não acho que essa expressão de remorso já tenha acontecido e por isso continua como está. O ato desumano de um policial não é o que é real. O real é aquilo que está no ar. Porque o que quer que tenha acontecido no passado, um certo número de pessoas se ressentem disso e o outro grupo de pessoas, em algum lugar, pode ser errado para mim dizer isso, pensam que é uma ordem natural da vida, que é assim que as coisas deveriam ser. Alguém tinha que morrer, alguém tinha que ser um escravo, é assim que deve ser. Isso tem que acabar. Devemos entender, historicamente, que cada um de nós cometeu erros. Devemos nos curvar aos nossos próprios erros e dizer, sentimos muito, vamos ver como criar uma nova nação, um novo mundo. Esta quantidade de sinceridade e humildade deve estar presente em todos os seres humanos. Do contrário, um grupo de pessoas fica ressentido e outro grupo acha que merece. Então, aonde que isso vai dar? Você sente medo de falar sobre erros do passado? Cometi muitos erros no meu passado de diferentes formas, nos meus negócios, relacionamentos, passando pela dinâmica familiar, muitas coisas mesmo. E eu tento aprender e ser melhor a cada dia. Você sente que cometeu muitos erros no passado? Se arrependido ou ter pensado, isso foi estúpido da minha parte ou você sempre foi tão esclarecido assim? Eu não sei, eu nunca vi a vida como uma série de erros, aprendendo a partir deles e tudo mais. Eu não vejo a vida assim. Bom, você já tomou algumas decisões bobas aqui e ali, é claro. Mas não as vejo como erros, mas como parte do crescimento e da aquisição de maturidade, porque a iluminação é uma coisa que permite ver as coisas com clareza, mas para continuar a operar no mundo, você precisa de sabedoria, e sabedoria você tem que ganhá-la através da experiência. Simplesmente não há outra maneira de fazer isso. Tem que cair, aprender, levantar e crescer e passar pela vida. Não necessariamente. Eu não diria que é assim, necessariamente, porque hoje em dia está se tornando moda com todos esses gurus de gestão dizendo você deve aprender com seu erro, você deve aprender com os erros. Isso significa que você tem que continuar cometendo erros. Acho que você não deve aprender com seus erros. Preferia viver uma vida na qual não cometesse nenhum erro. Porque a vida é muito curta, você comete muitos erros, então aprenderá e onde usará? No túmulo? É tarde demais. Então aprenda com os erros dos outros, né? Sim, é claro. É isso que significa ser humano. Que podemos aprender com a experiência de outras pessoas, com a história. Não temos que fazer tudo isso novamente. E especialmente se você estiver na Força Aérea, ou se estiver entrando na aviação, tentando fazer paraquedismo ou algo parecido, se você não acertar na primeira vez, esta é a última vez. As pessoas falam muito sobre sofrimento, e eu sei que você aborda isso em seu treinamento, em seu curso e muito do seu conteúdo de mídia social. Quando eu fui à Índia para estudar meditação durante meu breve tempo com minha mente de principiante, me disseram que o sofrimento é o pensamento obsessivo e egocêntrico que temos sobre nós mesmos. Pensamento egocêntrico e obsessivo, e quando pensamos em nós mesmos, sofremos. Eu não sei quão preciso isso é na sua mente, na sua prática e na sua filosofia, mas o que é o sofrimento e por que temos isso? Veja bem, há duas faculdades em um ser humano que são exclusivas apenas para os seres humanos. Nenhuma outra criatura tem essas faculdades. São um senso de memória muito vivo e um fantástico senso de imaginação. Então, com o que é que o ser humano sofre? Basta verificar com qualquer ser humano que esteja sofrendo. Eles estão sofrendo com o que aconteceu 5, 10 anos atrás, ou já estão sofrendo com o que pode acontecer depois de amanhã. Portanto, essencialmente, eles estão sofrendo pela sua memória e sua imaginação, raramente pela vida. Eles estão apenas sofrendo com estas duas fantásticas faculdades, que nos tornam humanos. Nossa vida é rica apenas porque nossa memória é tão viva.
Caso contrário, seríamos como uma minhoca. Essencialmente, o que eles reclamam é: por que a natureza nos fez evoluir para esse fantástico lugar de ser humano? Teríamos ficado felizes em ser minhocas, porque nossa única intenção é ser ecologicamente correto neste momento. As minhocas são muito ecológicas, são muito pacíficas, mas a possibilidade é somente essa. Já o ser humano possui uma possibilidade tremenda. Mas se você não souber como utilizar essa possibilidade, toda possibilidade se torna um problema. É disso que se trata. Se você não aproveita as suas faculdades do jeito que deveria, então isso se torna um problema. Como é que isso aconteceu conosco? Bom, o seu nome parece francês, você foi para Puducherry. Você é de origem francesa? Que eu saiba não, eu acho que inglês, galês e italiano. Tudo bem, mas seu nome soa francês. Louis House, eu não tenho certeza. Ok, mas você foi para Puducherry, que é um lugar francês. Eu fiz sim, realmente. Enfim, agora que você disse inglês, você já ouviu falar de um inglês chamado Charles Darwin? Claro. Vocês não têm nenhum problema com ele aí em Ohio? Não. Porque nós estamos no Tennessee, é por isso que eu estou lhe dizendo. Então, Charles Darwin disse alguma coisa assim. Eu vou simplificar, mas foi mais ou menos alguma coisa em torno disso. Uma cabra poderia ter se tornado uma girafa durante milênios. Um porco poderia ter se tornado um elefante por muitos mais milhões de anos. Mas um macaco se tornou um homem muito rapidamente. Tão rápido que os antropólogos ainda estão procurando um elo perdido. Eles ainda não encontraram. A diferença real, a diferença no DNA entre um chimpanzé e um ser humano é de apenas 1,23%. 1,23% não é uma diferença muito grande, não é mesmo? Então, fisiologicamente, esse é o quanto estamos próximos de um chimpanzé. Mas, em termos de nossa inteligência e consciência, estamos a um mundo de distância de um chimpanzé. Portanto, neste momento, o que os seres humanos estão sofrendo é pela sua própria inteligência. Se você lhes tirar metade do cérebro, eles ficarão muito tranquilos. Eles não precisarão meditar. Eles se sentarão. E só estarão aqui, exato. Isso mesmo, porque é sobre isso que toda a espiritualidade americana fala, que basta estar, basta ser. Se você tirar metade do seu cérebro, você apenas será. É o que muitas pessoas estão tentando fazer mergulhando seus cérebros em álcool. Talvez eles estejam preservando-os para algum outro lugar. Eles estão se drogando, eles estão apenas sendo, certo? Essa não é a maneira de explorar a possibilidade humana. Se a possibilidade humana deve ser explorada, todas as nossas faculdades têm que estar em plena capacidade e temos que ver como melhorá-las ainda. Porque a profundidade da experiência chega até você apenas com a nitidez da percepção. Você não pode ofuscar sua percepção e pensar que está tendo uma experiência profunda. Então, como... Agora mesmo... Desculpa. Por favor, me diga. Como maximizamos ou expandimos a nossa percepção? Bom, é assim. Porque, como seres humanos, sabíamos que somente melhorando nossa percepção, nossa vida se tornaria melhor. Queríamos ver o que está lá em cima, nossos olhos não conseguiam ver, por isso fizemos um telescópio. Nós queríamos ver o vírus, por isso fizemos um microscópio. Queríamos ouvir o que está acontecendo em outro lugar, então fizemos um telefone, fizemos um microfone. Estamos eu e você falando literalmente a 12 horas de distância pelo planeta. Muito bem? Para que são todas essas tecnologias? Queremos melhorar nossa percepção, não é mesmo? Sim. Então, neste momento, tem muitos jovens com menos de 25 anos que me convidam para todos esses eventos porque pensam que eu tenho 25 anos. Porque eles têm a curiosidade de uma criança, é por isso que o trazem aqui. Então, eles me perguntaram, Sadhguru, você tem tanta influência no governo, por que você não pode legalizar a maconha para nós? Então, são mais de 10, 15 mil pessoas na cidade de Bangalore, e é uma coisa ao ar livre, eu posso sentir o cheiro da fumaça. Eles estão todos reunidos e dizem, por que você não nos legaliza? Eu disse, por que apenas maconha? Também legalizaremos a cocaína.
as metanfetaminas, qualquer outra coisa, seja o que for, tornarei tudo isso legal para você. Mas por que você quer que isso seja legal? Porque você quer fumar maconha e ir para a faculdade, não é mesmo? Sim, disseram eles, por que não? Tudo bem para nós. Eu disse, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te colocar num avião pequeno e o piloto virá realmente drogado. Você quer voar com ele? Desse jeito. E eu disse, você não vai conseguir. Você precisa de uma grande cirurgia, o cirurgião vem muito drogado. Você quer a cirurgia? Não. Portanto, você entende que fumando essas coisas ou bebendo essas coisas, o que quer que seja, suas faculdades se deterioram. A diminuição das faculdades significa menos eficiência na vida. Não apenas em termos de trabalho, mas também em termos de experiência. Isso significa menos vida. Portanto, você quer estar alto, mas acaba não funcionando no seu melhor. Se você realmente quiser se elevar, venha até mim. Eu lhe mostrarei como afinar todas as suas faculdades a um nível tal que você será brilhante e alerta o tempo todo. Alegre, feliz, extasiado. Olhe para meus olhos, estou sempre tonificado. Sem nenhuma substância. Porque essa é a fábrica química mais complexa e sofisticada do planeta. A questão é apenas, você é um grande CEO ou um péssimo CEO? É isso que determina a natureza de sua experiência. Portanto, não quero dar uma explicação filosófica para o sofrimento humano. O sofrimento humano se baseia no fato de que eles têm uma inteligência para a qual não têm uma plataforma estável o suficiente, de modo que não sabem como administrar sua própria inteligência. Pode-se chamar de tensão, estresse, ansiedade, miséria, o que quer que seja. Essencialmente, sua inteligência se voltou contra você. É isso. Há muito o que pensar aqui. Então, quando temos emoções, pensamentos, sentimentos, emoções de raiva, ressentimento de algo que aconteceu lá atrás, transtornos que temos nas mídias sociais, frustrações no mundo, onde devemos redirecionar esses pensamentos, sentimentos e emoções? Devemos sentir e deixar a raiva vir até a gente e ir embora quando quer? Devemos guardar os nossos pensamentos com a coisa oposta? Quais são suas ideias sobre pensamentos, sentimentos e as emoções? Você deve bater em uma vidraça ou uma parede, melhor ainda. Uma parede de pedra. Porque você vai sentir mais. Porque esse é o modelo que Hollywood e programas de TV estão montando. Quando você fica com raiva, você quebra alguma coisa. Certo? Exatamente. Então, primeiro de tudo, as pessoas estão presumindo que a raiva está acontecendo com elas, ou que a miséria está acontecendo com elas. Não, isso é exatamente o que eu disse antes, talvez eu não tenha articulado completamente. Não, você está criando raiva. Você está criando miséria, você está criando alegria, você está criando o que quer que seja. Tudo isso está acontecendo dentro de você. É verdade que toda experiência humana acontece dentro de nós? Porque a gente percebe algo e depois... Não. Algo mais deve estimulá-lo. Mas a experiência humana está acontecendo a partir de dentro, não é? Seja amor, ódio, raiva, miséria, alegria, ou o que quer que seja que esteja acontecendo dentro de nós. Agora, a pergunta que eu faço é, o que acontece dentro de você deve acontecer do seu jeito ou do jeito de outra pessoa? Deve do seu jeito. É claro, porque o mundo nunca acontecerá à sua maneira 100%. Como há tantas partes interessadas no mundo, um pouco acontecerá do meu jeito, um pouco do seu jeito, tudo bem. Mas o que acontece dentro de mim deve acontecer à minha maneira. Se o que acontece dentro de mim não acontece à minha maneira, essa é a pior forma de escravidão, não é? Uau! Alguém decide o que acontece dentro de mim. Alguém decide onde eu devo me sentar? Isso é escravidão. Todos entendem isso. Agora, se alguém decide se eu sou feliz ou infeliz, essa não é a pior forma de escravidão? Sim. Portanto, essa é a libertação na qual a humanidade precisa trabalhar. Isso é o que significa engenharia interior. Engenharia interior não é um processo mecânico, porque engenharia significa essencialmente isso. Você dirá que algo só é bem projetado se funcionar da maneira que você quer, não é mesmo?
Se isso aqui não funciona do jeito que você quer, como diabos você espera que outras coisas funcionem do jeito que você quer que funcionem? É apenas um acidente, e quando se vive acidentalmente, a ansiedade é normal. Sim, todos os dias. Mas quando você vive com um propósito intencional e consciente, você deve ser capaz de sair dela. Não, eu não usaria essas palavras. Ok, que palavras usaria? Quando você diz propósito, intenção, mente, este é o problema das pessoas. Sua mente está cheia o tempo todo. Bom, Minha mente está vazia o tempo todo. Nada acontece. Nada. É por isso que eu uso um turbante, para tornar isso substancial. Não há nada na minha cabeça. Se eu estou lá caminhando, estou apenas caminhando, nada está acontecendo. Porque, veja, agora mesmo, suas mãos estão aí. Suponha que a sua mão comece a pular assim. Ou então, digamos, suponha que a minha mão comece a pular assim. O que você pensaria? Você pensaria que o Sadhguru tem algum tipo de problema, não é mesmo? eu pensaria que é a maneira como pessoas inteligentes dizem as coisas. Não. Suponha que a minha mão comece a pular assim. Você vai pensar que há alguma doença, não é mesmo? Sim, com Você certeza. vai pensar que talvez o Sr. Parkinson esteja me visitando, alguma coisa assim. Claro. Então, sua mente está pulando por toda parte. Por que não é uma doença, eu lhe pergunto? Sua única consolação é que outras pessoas não podem vê-lo, não é mesmo? Eu acho que vem isso através da manifestação de que você está ansioso, ou tenso, estressado, zangado. Ou... Quer você veja ou não, se alguma parte de você está pulando sem propósito, isso é uma doença? Eu pergunto. Se algo está pulando dentro de você sem propósito, é uma enfermidade. Eu acho que em seu curso de engenharia interna, você fala sobre como temos certas faculdades que não podemos controlar, como ir ao banheiro e fazer certas coisas que fazem parte do corpo. Sim, mas é uma questão complicada. Não. A urina só está preenchendo a bexiga. Ela não está pulando por todo lado. Eu entendo. Se ela pula por todo lado, isso é uma doença. É uma doença, correto, com certeza. Agora, deixe-me dar um exemplo ainda pior. Suponha que sua mão comece a bater assim no seu rosto. É uma doença, é. É claro? Então, neste momento, seus pensamentos e emoções estão lhe batendo por dentro. Por que isso não é uma doença, estou dizendo? Não é sim. Portanto, não pensemos que a raiva acontece, o ressentimento acontece. Não, essas coisas estão sendo criadas por nós. Nós temos o poder de emocionar. Podemos fazê-lo amor, alegria, êxtase, mas as pessoas optaram por fazê-lo tensão, raiva, ressentimento, ódio, e eles fizeram com que isso acontecesse. Agora eles vão afirmar que é porque a vida tem sido injusta. A vida não tem sido justa para ninguém. Especialmente não para mim. A vida não é justa para ninguém. A vida está apenas rolando, você que tem que aprender como viver. Algumas vezes estamos em situações desconfortáveis, outras vezes estamos em situações confortáveis, às vezes estamos em situações em que sabemos exatamente o que fazer, e às vezes estamos em situações em que não sabemos o que fazer. Algumas vezes alguém está controlando a situação, outras vezes você está controlando a situação. Isso é a vida. Se você está constantemente entrando em situações desconhecidas em sua vida, isso significa que você está crescendo a um ritmo acelerado. Se você está constantemente em situações desconfortáveis, você tem uma vida estagnada. Então, se você está procurando conforto, se você está procurando uma zona de conforto, porque no momento em que seus pensamentos e emoções vão atormentá-lo com estímulo externo, o estímulo externo que acontece, o que você vai escolher? Você escolherá uma zona de conforto. Quer dizer que você vai limitar sua vida. Assim, no momento em que alguém puder lhe causar dor ou sofrimento, sem saber, você tornará o alcance da sua vida muito limitado. Somente quando uma pessoa perde este medo de sofrer, que não importa o que aconteça, é assim que eu vou ser, se esta segurança chega até você, então você caminha com um passo firme. Porque o que quer que aconteça na vida ao seu redor, isso não o fará sofrer de verdade. Uma vez livre do sofrimento, somente quando você estiver livre do sofrimento, livre do medo do sofrimento, você explorará a sua vida em toda a sua profundidade e dimensão. Como a gente se livra do medo ao sofrimento? Como já lhe disse, o sofrimento ocorre
porque suas faculdades não estão realmente em suas mãos. Se eu tiver que entrar nisto com detalhes, terei que gastar alguns minutos. Por exemplo, se eu lhe fizer uma simples pergunta: você quer que o seu intelecto seja agudo ou moderado? Qual é a sua escolha? Agudo. Agudo, claro. Assim você entende. O seu intelecto, quanto mais afiado ele for, melhor. É como uma faca. Então, se for como uma faca, é um instrumento de corte. Portanto, se você der algo ao seu intelecto, ele dissecará tudo e verá tudo. Essa é a natureza do nosso intelecto. Você não precisa dissecar fisicamente, mas dissecar tudo e ver o que é isso, o que é aquilo. Essa é a natureza do intelecto. Sem dissecação, ele não sabe. Por quê? É uma faca. É como um bisturi. Deve ser afiado. Uma faca que não é afiada não é uma boa faca, não é? Aham. Vai ser bom pra manteiga. Isso também depende. Se tiver acabado de sair da geladeira, nem ela será cortada. Então, se você usa uma faca para fazer tudo, digamos que você come com uma faca, você escova os dentes, você faz tudo com uma faca. É claro, você vai sangrar. Isso é o que acontece. Apenas uma dimensão de inteligência dentro de nós. Na maneira iógica de ver as coisas, olhamos para a mente em 16 partes. Este intelecto é apenas uma parte. Como nossos sistemas educacionais são totalmente orientados para o intelecto, os seres humanos estão em grande parte usando apenas uma dimensão do intelecto para fazer tudo. Se você usar uma faca para costurar suas roupas, o que você vai vestir? Farrapos? É isso que você está vendo em Los Angeles agora. Metade das pessoas vestindo farrapos. Talvez eles usem a faca para costurar seus jeans. Exatamente. Com buracos neles. Se você usa uma faca para costurar, a roupa fica em pedaços. Neste momento, a vida humana está em pedaços, principalmente por causa disso. Em vez de usar uma agulha, você está usando uma faca. Portanto, o intelecto é uma ferramenta de sobrevivência muito boa. Se você quer sobreviver neste planeta, você precisa de um intelecto afiado. Quanto mais afiado for, melhor você sobreviverá. Mas não é isso que vai resolver toda a sua vida realmente. Durante todo o processo intelectual, as pessoas estão tentando lidar com tudo. Com muito cuidado, eles estão tentando fazer tudo certo, e acabam errando. O resultado é um erro. O resultado final é um grande erro porque você está usando uma faca para fazer tudo. Ok, eu tenho uma pergunta. Quando foi a última vez que você se sentiu raiva ou ressentimento e expressou de verdade? Eu estava pensando em ficar bravo com você agora mesmo. Perfeito. Eu amo isso. Veja. A questão é que eu não dei esse privilégio a ninguém. Que alguém possa me fazer feliz, que alguém possa me fazer infeliz, que alguém possa me enfurecer ou me deixar triste. Eu não dei esse privilégio a ninguém. Não é que eu seja incapaz de todas essas coisas. Se eu quiser, eu posso ser todas elas. Mas eu não dei esse privilégio a ninguém. Ninguém consegue me deixar nervoso. Não. Eu não dou esse privilégio a ninguém. Você teve essa experiência ou deu esse privilégio a alguém quando era mais jovem? Você aprendeu isso em um momento e quando mudou? Até os 23, 24 anos de idade, e a partir dos 11 ou 12 anos, eu ficava 24 horas por dia irritado. Sério? Sim. Porque eu estava nessa farra do que é justiça, o que é injustiça. Então, quando se começa a olhar para o que é justiça e injustiça, quase tudo no mundo parece injusto. Tudo deixa com raiva. Sim, qualquer coisa injusta me deixa irritado. E em qualquer lugar que eu veja, seja em casa, na escola, na rua, na sociedade, no país, no mundo, onde quer que eu veja, eu acho isso injusto, aquilo outro. Tanta injustiça sempre me enfureceu. Eu sinto que há muitas pessoas nos Estados Unidos e no mundo que muitas coisas as irritam e que há muita injustiça para as pessoas. E quando você mudou e como percebeu que isso não funciona mais na sua vida pessoal? Não funciona para ninguém. É verdade. Não apenas para mim.
Mas pessoalmente, Veja. quando você se deu conta? A razão pela qual as pessoas pensam que a raiva é uma espécie de virtude é porque dizem que existe uma raiva justa. Neste momento, a América está se alimentando de raiva e eles acham que é uma raiva justa. Isso é simplesmente porque é preciso alguma coisa horrível para estimulá-los a agir. Não existe amor suficiente dentro do seu coração para estimulá-lo a agir. Alguma coisa tem que incomodar você, você tem que ficar com raiva e depois isso estimula a ação. Esse tipo de ação às vezes produzirá resultados, é claro. Mas, se você quer resultados genuínos que sejam bons para todos, devemos fazê-lo quando tudo estiver bem. Mas quando estamos confortáveis, ninguém faz nada. Quando algo horrível acontece, aí sim ficamos irritados e somos levados à ação. Agora mesmo, se você for levado à ação com raiva, por quanto tempo você vai continuar assim? Não Você dá não pra pode sustentar continuar isso, assim para sempre. Cansativo. Sim, se você continuar assim para sempre, você se destruirá e destruirá tudo ao seu redor. Portanto, a raiva se torna valiosa porque a maioria das pessoas é letárgica em suas respostas. Quando se irritam, sentem-se fortalecidos e sentem que estão fazendo a coisa certa, pelo menos por uma vez, finalmente. Você deve estar sempre fazendo a coisa certa. Então, no final de sua vida, pode não ter mudado tudo, mas terá feito a diferença. É assim que o mundo funciona. Então, se as pessoas estão letárgicas e confortáveis muitas vezes e elas não escolhem o amor e agem com amor para fazer mudanças, como fazemos as pessoas acordarem quando as coisas estão mais calmas para que possam agir com amor e obter mudanças? Hoje, nesse momento, o que você está vendo como engenharia interior é, de certa forma, um momento de religião até responsabilidade. Essencialmente, o que eu quero dizer é que a religião significa que as pessoas pensam que a responsabilidade está em algum lugar lá em cima. Onde está isso lá em cima, ninguém sabe. Então tem que acreditar que está lá. Mas, agora, você está sentado na Califórnia. Eu estou sentado aqui em Tamil Nadu. Se olho para cima, estou olhando em uma direção. Se você olhar para cima, você está olhando em outra direção. Portanto, o meu em cima é diferente do seu. E amanhã de manhã, novamente, meu em cima será o seu e o seu em cima será o meu. Será uma grande comoção. O planeta está girando e é redondo. Qual é o caminho para cima? Por acaso alguém sabe qual é o caminho para cima nesse universo? Existe algum lugar no cosmos marcado isso é para cima? Não existe tal coisa. Portanto, a responsabilidade está lá em cima. Não. Deve vir daqui. Devemos entender que, se queremos viver em um mundo maravilhoso, só nós e nós e nós podemos fazê-lo acontecer. Nenhuma outra força de nenhum outro lugar vai fazer isso acontecer, a menos que percebamos e nos transformemos da religião para a responsabilidade que está aqui. Como surgiu tudo isso ao nosso redor? Veja, por que não temos explicação para a criação? Antes de você e eu aparecermos, muita criação aconteceu. Quem fez isso? Uma compreensão infantil simplista disso é: um homem grande deve ter feito tudo isso. Então deve estar em algum lugar lá em cima. Como se não pode vê-lo aqui, ele deve estar lá em cima. Agora, é claro, as mulheres se perguntam, por que não seria uma mulher? Na Índia, nós resolvemos esses problemas. Temos deuses homens, deusas mulheres, deus cobra, deus vaca, deus elefante. Temos todos os tipos de deuses, os que rastejam, os que voam, etc. Porque previmos todos os problemas futuros que podiam acontecer. Você não sabe quem vai reclamar o que amanhã, então dissemos tudo é Deus. O que estou dizendo é que nossa ideia de Deus surgiu essencialmente porque não temos explicação para a criação. Como tudo isso aconteceu? É uma coisa tão complexa e fantástica. Quem fez isso? Por sermos humanos, pensamos que deve ser um grande ser humano. Suponhamos que você e eu fôssemos búfalos e estivéssemos conversando agora. Nós definitivamente pensaríamos que Deus é um grande búfalo, não é mesmo? Ninguém iria discordar da gente. Diríamos definitivamente é um búfalo enorme, porque isso seria nossa imaginação, e nesse momento é nossa imaginação. Tudo bem. Se você usa para resolver algumas coisas, se você usa como uma forma de processo psicológico, tudo bem. Mas
Consolo é uma coisa. As soluções para a vida são outra coisa. Portanto, a primeira coisa que temos que decidir é: para aqueles que estão em estados extremos de pobreza, guerra ou outros tipos de miséria que lhes são impostos, só eles devem ser consolados. O resto de nós que tomamos café da manhã ou jantamos, devemos falar de solução, não de consolo. Consolo é apenas um processo psicológico para resolver algo dentro de você. Mas por quê? Pessoas que comeram bem, pessoas que são saudáveis, pessoas que têm uma vida para viver, por que elas têm problemas psicológicos? Elas não deveriam ter nenhum. É só isso que eu estou querendo dizer. Eu sei que isso será muito cruel para muitos, mas é melhor que eles entendam isso agora, porque a vida é curta. Se eles não entenderem agora e pensarem que ser psicologicamente perturbado é algo normal, eles passarão suas vidas assim. Não é normal. Ser saudável é normal. Ser equilibrado é normal. Estar alegre é normal. Olhe para si mesmo com 5 anos de idade. Você era feliz ou infeliz? Alguém tinha que forçá-lo, tirar sua alegria, espetar você com algo. Caso contrário, a alegria não iria embora. Você estaria pulando por todo lado, não estaria? Hoje alguém tem que fazer você feliz, se esforçar muito para fazer você feliz. Naquela época, alguém tinha que se esforçar muito para torná-lo infeliz. Hoje, é justamente o contrário. Toda a equação foi invertida. O que aconteceu? O que aconteceu com você? Você só cresceu? Se você cresceu, a vida deveria ser melhor, não é mesmo? Em outra forma de vida, como uma pequena planta que cresce até uma árvore, ela se torna melhor ou pior? Melhor. Melhor. Tudo se torna melhor. Somente os seres humanos dizem: "Ah, minha infância foi tão fantástica, mas minha vida adulta é miserável." Por quê? Este deveria ser o melhor momento. Sua velhice deveria ser o momento mais fantástico. Ouço você dizer que nós permitimos que a nossa engenharia interna seja quebrada. E permitimos que permaneça quebrada com pensamentos, emoções e nós não lidamos com ela. Veja, como sociedade, como cultura, como geração de pessoas, nós não demos a importância suficiente à vida que nós temos. Se você perguntar a qualquer criança hoje, eles sabem onde fica a galáxia Z163, porque a viram na tela do seu telefone. Mas não sabem nada sobre si mesmas. Ela não conhece a mecânica fundamental de como ela funciona. Por exemplo, deixe-me colocar isto de uma forma muito simples. Eu lhe darei um exercício simples. Nos próximos 10 segundos, você não deve pensar em um macaco. Não pense em um macaco. Não pense em um macaco, é o que eu estou dizendo. E você só pensa em macacos, não é mesmo? Então, pela sua mente, pela natureza da sua mente, se você diz não faça nada, você faz com que isso mesmo aconteça. Para essa mente, alguém lhe disse o que é bom e o que é ruim. Não pense em coisas ruins, e só o que você faz é pensar. O que eu digo é que você não entendeu a mecânica mais simples e mais fundamental da mente humana. Para isso não precisa de iluminação. Se você se sentar por 2 minutos, de olhos fechados, perceberá que nessa mente não há subtração e divisão, há apenas adição e multiplicação. O que quer que tente fazer, ela só fará mais. Não há freios nela, só aceleradores. Eu queria poder continuar por mais 6 horas, mas eu quero ser respeitoso com o seu tempo. Eu tenho muitas perguntas e eu sei que eu sempre vou querer fazer e continuar aprendendo para poder, assim, dessa forma, melhorar a minha vida e sei que meu público quer perguntar também. Mas eu quero respeitar o seu tempo e terminar com algumas perguntas. Essas são as 3 verdades. Eu faço essa pergunta a todos os convidados que eu tenho no final. É uma questão hipotética. Então Eu não entendi. 3 o quê? 3 verdades. Elas as são 3 verdades. É hipotético. Mas existe apenas uma. Ok, perfeito. Ok, aqui tá a questão que você pode compartilhar, sejam 1 ou 3. Imagine que você tenha vivido sua vida ao máximo e tenha continuado a fazer tudo o que queria fazer, viveu muito mais anos, mas eventualmente você tem que ir, seu corpo tem que ir. E
Por alguma razão, Sadhguru tem que levar todos os seus ensinamentos, seus livros, seus vídeos, essa entrevista contigo quando você se for, por alguma razão hipotética. E antes de você partir, você tem que escrever 3 coisas que você sabe que são verdadeiras sobre toda a sua experiência de vida, sobre suas lições, sobre o que você gostaria de compartilhar com o mundo inteiro, e isso é tudo que a gente ia ter acesso da sua sabedoria. O que você diria que são essas 3 coisas ou apenas uma para você? Mas o que você diria que são essas 3 verdades? De qualquer forma, eu estou planejando fazer isso. O que você disse, levar todos os livros, vídeos e tudo mais. Porque todos os idiotas que me rodeiam, se eles não entenderem enquanto eu estiver vivo, eles não vão entender depois que eu me for. Isso é verdade. Então, os livros e vídeos são apenas inspiradores. Eles nunca transmitem a verdade. Isso só irá inspirá-lo a procurar. Essa busca, eu sei claramente que eu transmiti para milhões de pessoas. Essa busca viverá neles. Não há necessidade de livros, de vídeos, nem nada mais. Viverá porque a busca não é sobre mim. A busca é a natureza fundamental de todo ser humano. A inteligência fundamental dentro do ser humano essencialmente busca. Então a busca é destruída ao fazê-los acreditar em algo o tempo todo. Isso é certo, isso é errado, isso é Deus, isso é o diabo, enfim, crenças e mais crenças, e você bloqueia a busca. Portanto, todo o meu trabalho tem sido de desbloquear esses bloqueios para que as pessoas se tornem buscadoras. Então, se elas se tornaram buscadoras, de qualquer forma vão continuar buscando. E se não buscarem, bom, que mais que eu posso fazer por elas? Ok. Então essa é uma verdade, tornar-se um buscador? Não, nós também podemos explorar isso. Perfeito, perfeito. Portas diferentes para o mesmo prédio. Portas diferentes, mesmo prédio. Entendi. Eu queria encorajar a todos a obterem engenharia interna porque, como eu estou fazendo agora, eu estou realmente gostando da filosofia que você está compartilhando com todos. Onde é que a gente pode acessar isso e segui-lo nas redes sociais? Eu ainda tenho algumas perguntas, mas quero ter certeza de que todo mundo vai ter acesso ao seu conhecimento. Uma maneira de chegar até você. Se você é um trabalhador que está agora trabalhando na linha de frente contra o vírus Covid, então ele é oferecido gratuitamente a todos. Caso contrário, ele é oferecido pela metade do preço, devido à situação do vírus, de modo que milhões de pessoas estão fazendo uso. Eles devem acessar Inner Engineering, é isso? innerengineering.com? innerengineering.com, nos Estados Unidos, é onde está. Está disponível lá e eles devem passar por ela o mais rápido possível. Eles não devem demorar. Digamos, se passarem dentro de 7 dias, 15 dias, é mais impactante. Agora, nos próximos dias, estamos adicionando um bônus extra, um dia extra, uma 8ª sessão que virá no 4º dia, aproximadamente, onde ensinamos algumas práticas principalmente para melhorar a imunidade do sistema. Considerando a maneira como estamos hoje, não podemos ficar trancados para sempre. É o único caminho de volta. Nós não sabemos nada sobre esse vírus. Tenho analisado todos os estudos científicos todos os dias. 128 novos trabalhos científicos estão sendo publicados. Isso significa que não sabemos de nada. Eles estão aprendendo um pouco a cada dia. Portanto, se você olhar para ele, não há definições claras. Essa é a natureza desse vírus, isso é o que ele pode fazer, ninguém disse isso. Portanto, a única ferramenta que temos é um sistema imunológico forte. Se você o tem, você sabe que pode passar por isso. Portanto, estamos introduzindo uma sessão adicional, que deverá acontecer nos próximos dias, na qual haverá uma série de práticas que se pode aprender em uma sessão. E elas melhoram o sistema imunológico. Aqui temos ensinado milhões de pessoas na Índia rural, o que está fazendo uma grande diferença. Isso é poderoso e eu encorajo todo mundo a obter, e a gente vai vincular nas notas do programa também. Quais são as 3 coisas, os 3 hábitos que você aplica em sua vida que você acha simples e que todo mundo deveria aplicar para aumentar a felicidade e a imunidade no geral? Bom, são 2 coisas diferentes. Algumas pessoas são imunes à felicidade. É que eu sinto que se você tiver mais felicidade, seu sistema imunológico também vai aumentar. Definitivamente é algo exuberante. Todos os sistemas, inclusive o sistema imunológico, funcionarão melhor.
Porque não devemos entender a felicidade e a alegria apenas como uma espécie de emoção. Essencialmente, quando suas energias vitais são exuberantes, elas brotarão naturalmente. Não é preciso tentar ser feliz, não é preciso tentar ser alegre. Isso acontecerá naturalmente. Quando suas energias são exuberantes e efervescentes, naturalmente seu sistema imunológico funcionará. Portanto, são coisas diferentes, mas, considerando os tempos, eu acho que deveria dizer uma palavra sobre isso. Há algumas coisas simples que você pode fazer. Na Índia, temos tantas ervas e outras coisas como o solo tropical que estamos usando com muita eficácia. Agora, estamos perto da parte ocidental de Tamil Nadu. Para onde você foi é a parte leste, perto da costa. Essa é a parte ocidental de Tamil Nadu. Nessa região, nossos voluntários têm sido muito ativos, dando algumas bebidas à base de ervas para a polícia, para o pessoal médico e para toda a população em geral, alguns milhões de pessoas. E também estamos distribuindo isso em vários lugares. Onde quer que isso tenha sido feito, nessa região de Tamil Nadu ainda não houve um único caso. No entanto, ele é galopante em Chennai. Aqui não há um único caso. Não posso afirmar que seja por causa da bebida apenas, mas esta bebida faz uma grande diferença. Ela não tem nada a ver com o vírus Covid, mas tem algo a ver com a melhoria do seu próprio sistema imunológico. Seu sistema funciona melhor. Uma coisa simples que nos Estados Unidos as pessoas podem fazer. Se você tiver um jardim, basta passar pelo menos 1 hora descalço no jardim. Coloque suas mãos na sujeira, faça alguma coisa, apenas conectado à terra de alguma forma. Acredite, seu sistema imunológico funcionará muito, muito bem. Com amor, se você lida com a terra, você deve chamá-la de Mãe Terra, não sujeira, certo? E se você lidar com ela, você verá que seu sistema imunológico vai melhorar. Isso é algo que temos ignorado completamente o tempo todo. Se você for uma mulher, deve estar com um salto de 3 ou 6 centímetros. Se você é um homem, está de botas, nunca conectado à terra. É importante que você se conecte com a Terra, porque o que você pensa que é o seu corpo é apenas uma extensão dessa Terra. Você apenas emergiu deste planeta. Um dia você vai voltar para dentro dele, certo? Portanto, isso é muito importante. É uma coisa simples que você pode fazer. Se você não tem um jardim, seja voluntário no jardim do vizinho. Ele ficará feliz e você saudável. Isso é uma coisa. E hoje eu acho que tem certas coisas que estão disponíveis nos Estados Unidos. Uma coisa simples é a cúrcuma. Se você misturar um pouco de cúrcuma em água morna, junto com mel, e beber 3 a 5 vezes por dia, o seu sistema imunológico funcionará maravilhosamente bem. Ok. Essas são coisas simples que você pode fazer, e há também algumas outras coisas que podem não estar disponíveis. Talvez estejam na Califórnia. Você tem groselhas, mangas cruas, todas essas coisas são maravilhosas para seu sistema imunológico. Naturalmente, quando as pessoas estão entrando em certos estados, particularmente quando as mulheres engravidam e têm aquela vontade de comer certas coisas, todas essas coisas têm sido consideradas extremamente boas para seu sistema imunológico, porque é um impulso natural, um impulso instintivo no sistema para fortalecer o sistema imunológico quando uma mulher engravida. Esse é um processo natural que acontece. É a inteligência investida em nossos corpos, que não está necessariamente articulada em nossas mentes. Ótimo. E também há uma prática simples que podemos lidar para você colocar no seu podcast. Por favor. É chamada de Simha Kriya. Simha Kriya leva apenas 12 minutos para fazer. Isto irá melhorar imediatamente o sistema imunológico. Eu diria que em 2 semanas de prática haverá uma melhoria significativa no sistema imunológico. Uau! Agora todos estão saindo do confinamento, ou você quer ir trabalhar, ou quer ir protestar, fazer o que quiser fazer. Seu sistema imunológico tem que estar bem, é muito importante. Uau, a gente adoraria compartilhar isso. Vamos entrar em contato com sua equipe. A propósito, você tem um podcast, Sadhguru? Não, na verdade eu estou em todos os lugares. O mundo precisa ouvir sua voz também em áudio. Sei que você tem muitos seguidores no YouTube e nas suas mídias sociais, mas eu ficaria muito feliz de me conectar com a sua equipe, porque isso transformaria a vida de muitas pessoas se você decidir fazer isso no futuro. Portanto, eu estou feliz em... Eu vou pedir à nossa equipe dos Estados Unidos para que entre em contato com você. Perfeito. Por favor, Sim, fale claro. com eles. Minha última pergunta... Antes de eu fazer minha última pergunta, Sadhguru, eu gostaria de agradecer pelo incrível presente que
você é para o mundo, pelo exemplo que você dá às pessoas ao seu redor todos os dias e, mais uma vez, acho que você explica que a nossa vida deve melhorar enquanto envelhecemos, sem mais problemas, sem mais desafios, mais doenças, deve ficar melhor, florescer, temos que ter frutas penduradas nas extremidades, essencialmente. Eu amo o exemplo que você dá, mostrando amor, paz, alegria infantil, todos os dias, porque esse exemplo está formando ondas através de muitas vidas e assim eu reconheço o dom que ele é e tudo que ele faz para servir a humanidade. E a minha última pergunta é a que eu faço a todo mundo no final do programa também, que é: qual é sua definição de grandeza? Veja, costumávamos imprimir um folheto para os programas de engenharia interior. Ele dizia engenharia interior do ordinário ao extraordinário. Então, eram programas físicos impressos. Alguns dias depois, alguém vinha e perguntava: Sadhguru, você disse que algo especial aconteceria. O que é isso? Então eu respondia: eu nunca disse nada de especial. O folheto diz de ordinário a extraordinário. Sim, e é isso que eu quero dizer. Você se tornará extraordinário, mais comum do que as pessoas comuns. Quando você se torna muito comum, você se torna vida. Quando você não tem uma bagunça em sua mente, tentando ser especial, você é apenas uma vida comum. Porque a vida comum, ela é fantástica, porque não há fenômeno maior do que a chamada vida comum. Todo mundo tenta ser algo diferente da vida. Quem são aqueles que você considera grandes? Somente aqueles que quebraram suas limitações, suas próprias limitações, não é mesmo? Aqueles que operavam dentro de seu contexto pessoal, você não os chama de grandes, somente aquelas pessoas que operavam além disso. Isso significa que eles não estavam tentando direcionar seu amor em alguma direção. Eles não estavam tentando ser grandes, em primeiro lugar. Eles permitiram que o amor os dirigisse. Você nunca deve dirigir esse senso de abrangência que você tem. Deixe sua inclusão direcionar suas ações. É certo, é errado, é bem-sucedido. Todos os conselheiros autonomeados ao meu redor que continuam dizendo: Sadhguru, pelo que você tem, você poderia ganhar bilhões de dólares, você poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. O que você está fazendo? Eu disse: o que eu faço com $1 bilhão? Eu quero 7,6 bilhões de pessoas. Não sei o que fazer com $1 bilhão. Não tenho o que fazer com isso. Onde quer que eu vá, as pessoas me alimentam. Onde quer que eu vá, as pessoas se certificam de que eu fico em bons lugares. Para onde quer que eu vá, viajo bem. Então, para que dinheiro? Eu não preciso de dinheiro, porque o problema com a humanidade é, como eu disse antes, que eles levaram sua própria forma física e psicológica muito a sério. Eles têm uma forma para seu corpo, eles têm uma forma para sua estrutura mental. Isso é o que significa transformação. Quando eu disse engenharia interior, ferramentas para transformação, transformação significa que você destrói a forma existente e se torna uma forma maior. E então você destrói isso e se torna uma forma maior. A transformação contínua significa passar do estado de forma para o estado sem forma. Qualquer pessoa que tenha mostrado ou exibido esses aspectos em sua vida, em algum momento quebrou sua forma e fez algo além. Essas são as pessoas que você reconhece como grandes, não são? Mas eu não tenho nenhuma intenção de ser grande, estou apenas brincando. Eu adoro isso, eu espero que da próxima vez que você estiver em Los Angeles a gente possa comer alguma coisa, eu vou pagar pela sua refeição, espero que quando eu for pra Índia a gente possa... Você tem que pagar pela minha comida, porque todos os dias alguém paga pela minha comida. Eu entendo. Eu não ganho nada, eu então entendo, tem que ser assim. Talvez algum dia a gente possa se encontrar em Dayton, se você voltar ao museu. Por que não? Em Dayton será ótimo. Faz anos que não vou lá. Eu adoro isso, Sadhguru. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua sabedoria. Obrigado, não Luiz. vejo a hora de apoiar. Espero que tenha sido útil para você. Claro. Muito obrigado. Obrigado. Vamos nos encontrar em algum lugar nos Estados Unidos. Não sei quando, eu estava pensando em ir de barco, porque os aviões estão muito inseguros no momento. Apareça, a gente adoraria se conectar com você, a gente adoraria que você voltasse no futuro também e continuamos a espalhar sua mensagem, promovendo seus programas. O que você faz é inspirador. Obrigado. Obrigado. Os melhores professores não estão nas universidades, os melhores professores estão no YouTube.
Os melhores professores estão no YouTube, acorde. Os falsos professores estão nas universidades e lhe dizem para conseguir um emprego, juntar-se à escada corporativa.